Nessa análise do senhor, doutor Edgar, o senhor teve acesso a algumas decisões judiciais de primeira e segunda instância. Como é que o senhor reagiu analisando o que os juízes estavam falando com relação à não devolução de dinheiro, cobranças indevidas e não conclusão de obras? Qual foi a conclusão do senhor? Inicialmente eu fiquei muito surpreendido, porque eu não imaginava que a situação era tão ruim, ou seja, a situação era péssima. Eu imaginava que havia desvios, havia dificuldades, que era necessária a intervenção. Mas eu acabei constatando centenas de julgados, até milhares de julgados em primeira instância, e centenas de julgados em segunda instância, por parte do próprio Tribunal de Justiça, dos embargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e até julgados no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, de que a Bancop ela realmente atuava como incorporadora e que as cobranças que ela fazia, além daquelas estabelecidas inicialmente, elas estavam em desacordo com a lei, eram indevidas, porque não se comprovava, não se demonstrava a origem e a efetiva necessidade dessa cobrança extra em razão do empreendimento que a pessoa ingressou como cooperada. Tanto é que em muitas ações, né, até como forma de indenização, no final ele acolheu pedidos de desconsideração da personalidade da Bancop para obrigar os dirigentes a indenizar os cooperados que sofreram prejuízo, sofreram danos em razão disso. Quando você considera a entidade, né, a pessoa jurídica, ou seja, nesse caso a Bancop, é porque o juiz, o Poder Judiciário concluiu que ela não tem mais condições de, como pessoa jurídica, arcar com as suas obrigações. Ou seja, ela está praticamente falida, ela está praticamente insolvente. Ou seja, se você não buscar responsabilizar os seus dirigentes, as pessoas jurídicas jamais vai conseguir quitar ou indenizar as pessoas ou regularizar as suas dívidas. Então foram muitos casos de desconsideração, centenas de casos em que realmente o juiz reconheceu que ela atuou em desconformidade com a lei como incorporadora, que não poderia fazer aquelas cobranças indevidas, além da própria ação penal, em que se verificou aí desvios de dinheiro para fins que não aqueles previstos na finalidade e objetivo da cooperativa. Então isso realmente acabou me causando até uma preocupação maior e uma forma até de fazer com que realmente se buscasse uma intervenção nessa cooperativa para tentar, no mínimo, né, aliviar ou minorar os prejuízos dos cooperados. Ou se resolve, ou se não, cada vez ficaria pior aquela situação. A nossa intenção é exatamente essa, é tentar proteger, evitar prejuízos maiores, tentar, na verdade, aí, a solução final para que as pessoas possam, com relação aos empreendimentos já iniciados, receber o seu imóvel. Os que não iniciaram não vai ter jeito mesmo. Que se alguém pagou para algum empreendimento que não se iniciou, esses vão ter direito somente aí a reaver, recuperar, né, o dinheiro que pagaram e eventual prejuízo aí se tiveram, porque de repente eles até esperavam, né, conseguir o seu imóvel, a sua moradia, até muitos até queriam casar, né, aquele sonho de ter a casa própria de casar e de repente até dando moral. Isso é uma questão depois que vai ser verificado, isso fica lá a cargo da Bancop ou dos seus dirigentes responderem, né, se não existir mais a Bancop ou de repente ela não tiver condições de arcar com essas indenizações, quem vai sofrer será o patrimônio dos seus dirigentes. Se os dirigentes não tiverem patrimônio, aí as pessoas, infelizmente, terão que arcar com esse prejuízo. Mas aí quem vai arcar é a Bancop, infelizmente, pelo contrário, tem um passivo muito elevado, seriam os dirigentes da Bancop, que eram os seus diretores, né, o seu conselho de administração. Os cooperados não respondem por isso, eles só respondem pelas dívidas cooperativas até o limite das suas cotas, né? Eles não respondem por outras dívidas, na verdade, porque a dívida da sua cota, se ele foi beneficiado com o bem, né? De repente ele é vítima, né? Não recebeu o imóvel, então vou ter que pagar mais? Não, isso não. Se você recebeu o imóvel, você vai responder
até do valor contratado do imóvel que você adquiriu e recebeu. Se não recebeu, ele também tem que ser indenizado, também é uma vítima. E se ele tem a cota, ele contribuiu com aquele valor, então ele não pode ser mais cobrado, né? Não. Inclusive, essa questão da responsabilidade do cooperado, que é grande preocupação, que o Marco me passou com relação aos cobradores. Cobra justamente essa, mas essa questão é pacífica hoje, não só na lei, mas na própria doutrina. Inclusive, temos um trabalho muito bem elaborado com o desembargador de São Paulo, o doutor Heraldo de Oliveira Silva, com quem nós, que é da Heraldo de Oliveira Silva, que é o desembargador da Câmara Privada do Partido de São Paulo. Ele escreveu um trabalho, né, há alguns anos atrás, chamado A Rispa Civil dos Administradores das Sociedades Cooperativas. A Rispa Civil dos Administradores das Sociedades Cooperativas. Ele faz um trabalho realmente de fôlego, um trabalho bastante profundo, né, onde ele conclui que nesses casos de desvios, de fraudes, né, desvio de finalidade, manutenção da cooperativa, quem responde é a cooperativa, mas quem responde basicamente é o patrimônio dos administradores. Porque a cooperativa, na verdade, ela não tem um patrimônio próprio, nem deve ter. O patrimônio dela, na verdade, é a soma das cotas dos cooperados para a construção do empreendimento imobiliário. Esse trabalho, inclusive, depois, se alguém precisar, nós podemos até passar por e-mail. Então, o cooperado, ele só responde até o bem que ele tem perante a cooperativa ou perante terceiros que possam ter construído esse bem. Agora, quem responde por desvio da cooperativa, por má gestão, né, por fraudes, por desvios, são os seus administradores. Isso está muito bem especificado nesse trabalho do desembargador do doutor Heraldo de Oliveira Silva. E também tivemos uma tese, né, que foi apresentada, né, na Faculdade de Direito Milton Campos, lá em Minas Gerais, né, em que exatamente fala sobre incorporação da sociedade cooperativa, aonde a autora, a doutora Jordana Miranda de Souza, que apresentou essa tese, né, lá em Belo Horizonte, nessa universidade, nessa Faculdade de Direito Milton Campos. Milton Campos, talvez as pessoas não se lembrem, não é o Milton Campos aquele que foi ministro do governo Castelo Branco e da Economia. O Milton Campos é o que foi jurista, né, do governo Getúlio Vargas, que foi que elaborou o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, juntamente com o Nelson Lee. Então, essa faculdade é muito conhecida, apresentou essa tese, e nessa tese, ela também enfatiza, uma tese que tem 150 folhas, ela enfatiza exatamente, com base na Lei 5.764, com base no próprio Código Civil e na própria Lei 6.404, 236, que a cooperativa, no caso da sua responsabilidade, que está especificamente aí no seu corpo e ao tratar dessa questão, ela enfatiza que quem responde pela dívida cooperativa, no caso dela não suportar esse pagamento, são os seus administradores, o seu presidente, os seus diretores e o seu conselho de administração. Então, má gestão da cooperativa, quem responde é ela. Não tem nada a ver com isso. Porque ele não participa da administração. O cooperativo que participa, que administra, né, que é o tesoureiro, é o presidente da comissão, é o conselho de administração, esse que executa, que realiza, que administra, que tem acesso ao dinheiro, que contrata as empresas que vão fazer as construções, né, que movimentam o dinheiro dos cooperados, esses que respondem, porque eles têm que ter, exatamente por serem escolhidos para administrar dinheiro de terceiros para um fim comum, que é justamente o empreendimento cooperativo, que é o imóvel, a habitação, ele tem grande responsabilidade, ele tem que ter muito cuidado, ele tem que atuar com muita probidade, com boa fé, com diligência,
com o dever de não causar dano, de não causar lesão aos cooperados aos quais ele representa. Isso é importante, ele tem que ter essa consciência. Essa função é importante, mas também ela tem um grande ônus. Ele tem que ser diligente. Tem que estar sempre atento para evitar que realmente os cooperados sofram prejuízo. Esse é o dever dele. O dever de quem administra uma cooperativa. E a Bancopp aqui, na verdade, embora possa ter começado até aparentemente bem, depois ela acabou aí se perdendo e houve um prejuízo generalizado aos cooperados, infelizmente. Até que boa parte hoje não tem escritura. E o que é pior, né? Os seus imóveis serem penhorados em ações trabalhistas, em ações diversas aí. Isso é má gestão. Isso implica a responsabilidade dos seus dirigentes por esses prejuízos que possam causar a terceiros e aos próprios cooperados. Então essas obras jurídicas e também os próprios julgados dos tribunais vêm nesse sentido. Até que nessas obras aqui só vai verificar vários julgados, né? E outros trabalhos também que foram publicados, vários julgados dos tribunais determinando que a responsabilidade é dos dirigentes. E isso é reforçado no caso da Bancopp, por quê? Porque a Bancopp, como um todo, ou seja, a Bancopp, se não os empreendimentos seccionais ou os empreendimentos regionais, a Bancopp ela não atuou como cooperativa, o que é pior. Aí, a sua responsabilidade civil vai ser calcada com base no Código de Defesa do Consumidor. Vai ser objetiva e, se for o caso, com desconsideração da personalidade jurídica, também respondendo o patrimônio dos dirigentes da Bancopp de forma objetiva, pela má gestão, pelo desvio, por não ter cumprido o que foi buscado com a contratação do empreendimento imobiliário. Doutor Edgar, por exemplo,